Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Depois desses louvores abençoados, eu deixo vocês em QAP, acho que é isso, em observação. Não? Descanso? Pode ser assim? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Livro de Gálatas. Irmãos, Deus tem uma palavra para você. E para mim também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e também de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Fecha teus olhos um instantinho. Eu gostaria que neste momento, igreja amada em Cristo Jesus, o momento mais importante deste culto, pois até esse instante nós elevamos as nossas vozes a Deus, através da oração, do louvor, mas agora acontece o inverso e o extraordinário. É Deus que fala conosco. Eu te peço que você fique atento, se esforce ao máximo, para que cada palavra que você ouvir, você tenha o desejo de compreendê-la e de guardá-la em seu coração. E assim, que a palavra de Deus possa derramar sobre você uma graça tremenda e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Glória a Deus. Aminadab, tem um som de fundo aí, pode desligar ele. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmã. Então desliga. Irmãos, o Senhor me revelou um outro versículo do livro de Gálatas, mas eu achei por bem ler o primeiro versículo até os 5, para gerar um entendimento, um pano de fundo
para que possamos compreender o que este livro fala conosco. Paulo, apóstolo, ele deixa claro nesta carta que ele envia à igreja de Gálatas, ele deixa claro no primeiro estrofe o que ele quer falar. Ele deixa claro que tudo aquilo que vai estar na carta para aqueles que vão lê-la, e nesta noite nós estamos lendo esta carta, ele deixa claro no início da sua escrita: ei, não é para homens, não é de homens e não é por homens, mas eu estou escrevendo a palavra inspirada por Deus. Ele deixa claro que aquilo que nós vamos ouvir vem do trono do Senhor. Não é aquilo que ouvimos dizer, não é aquilo que ouvimos e lemos aqui ou acolá, ou opiniões, ou teses. Nós estamos ouvindo o que Deus declara àquele povo e hoje a nós. Ele diz: não da parte de homens, nem por homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O livro de Gálatas, um livro de exortação, ele começa a carta dizendo que o que vocês vão ouvir não é a experiência de um apóstolo, não é o entendimento de um apóstolo, não é o entendimento de alguém que se diz filho de Deus, mas eu estou escrevendo aquilo que o próprio Deus mandou eu escrever para que vocês lessem. Quem está aí? Quem está aqui para ler essa carta? Quem está aqui para ouvir esta carta? Então você vai ouvir algo que o próprio Deus selecionou para você. Quem está aí? Se você me permite, nós lemos até o versículo 5. Eu gostaria de ler do 6 ao 10. Eu gostaria que você simplesmente prestasse atenção. O versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que você já tem visto, isso é mentira. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também lhe digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que você recebe, e a Bíblia diz, isso é anatema, isso é amaldiçoado, isso é mentira. Paulo está dizendo uma palavra de direcionamento. Ei, o evangelho de Deus, a qual nós compartilhamos na Bíblia e assim pregamos a cada culto, ele deixa claro: se algum dia alguém te chegar e te direcionar um caminho paralelo, fuja disso, é mentira. E nós temos visto isso acontecer com bastante força. Há outras igrejas que não são igreja, mas são seitas, com particularidade de homens entoando: não, isso é verdade, isso vai te fazer bem. Pastor, mas como que eu compreendo isso? E isso é para uma mera compreensão, porque todos nós aqui fazemos parte desta casa, deste evangelho, da igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja onde a palavra é base, começo, base e final. Não trazemos outro conteúdo a não ser a palavra de Deus.
segundo a Bíblia. Nenhum outro livro de que eu tenha entendimento, ou visão, ou conhecimento, subiu neste altar para falar com vocês, a não ser a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Mas para conhecimento, há muitas heresias, muitas mentiras pregadas em comunidades dizendo-se evangélicas, mas com teor maligno. Pastor, mas como é que eu compreendo se estas estão falando a verdade? Se aquilo que elas falam está aqui. Se ela não fala que não está aqui, então ela não é verdade. Ela é anatema, ela é mentira. Nossa cidade aqui, nós temos a graça de 99,9% das instituições pregam a verdade do Senhor. Mas nós temos visto em grandes centros, onde pessoas são atraídas por meios da facilitação financeira, do crescimento exagerado, onde elas são levadas a crer numa mentira, e elas acreditam porque o intuito delas não é o teor da palavra, mas o final que isso vai proporcionar para a vida delas, que é o enriquecimento. E eu, nesta tarde, ouvindo um menino, em uma conversa particular, ele me disse: pastor, nenhuma das riquezas que um dia sejam colocadas diante de mim serão mais valiosas do que a alma. Eu confesso para vocês que naquele momento eu fiquei sem reação, porque eu vi uma fé exposta, não com exagero, mas com legítima verdade. E é isso que o livro de Gálatas, ele propõe para mim, propõe para você, nós compreendermos que a palavra de Deus é um teor positivo e vai além de uma positividade, é uma verdade que gera uma vida verdadeira, que gera uma vida eterna. E nós temos passado, amados, por tantas aflições nesse período. Tanto nos foi pedido para não nos reunirmos, tanto nos foi nos pedido para que não viemos nos abraçar, nos beijar. Nos pedem para que não tenhamos comunhão, que não viemos nos visitar. Sugerem barbaridades. Eu vejo que um monte dessas informações são para, de fato, colocar em xeque a nossa própria fé. Mas eu quero dizer algo para você. Existe uma guerra invisível ocorrendo dentro de cada um de nós. Uma guerra invisível ocorrendo dentro de cada um de nós, sem exceção. Só que os frutos desta guerra são totalmente visíveis. São totalmente visíveis. Paulo deixa claro isso no versículo 10. Porque persuamos eu agora, homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Paulo deixa claro nessa carta que ele toma uma posição diante de todos aqueles que vão ler a carta. Ele está escrevendo essa carta para a igreja de Gálatas, para que ela ouça o que Deus quer para com a igreja. E ele deixa claro nesta escrita que aquele que vos escreve, que é Paulo, porém inspirado pelo Espírito Santo, é um homem que tomou uma grande decisão na sua vida de servir a Deus, de falar por Deus, de ser instrumento de Deus e de ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu sou instrumento de Deus,
Quando eu sou instrumento de Deus, Paulo está colocando desta forma a sua fala: eu sou instrumento de Deus. O instrumento age segundo quem o põe. Se eu sou instrumento de Deus, eu vou agir segundo o que Deus quer. Quem tem martelo aqui em casa, por gentileza, se manifeste. Quando você pega o martelo vai aonde na sua mão? Vai para onde você quer. Embora às vezes vai para o dedão. Não era essa a intenção. Olha aqui, vítima. A ferramenta que você escolhe, seja um serrote, seja um martelo, você conduz, porque ele é ferramenta, ele está nas tuas mãos. É a mão que direciona a ferramenta. Paulo está dizendo aqui: eu não estou mais agradando homens, eu estou agradando a Deus. Então Paulo está dizendo: eu faço o que Deus quer que eu faça. E se ele está expondo esta frase, ele está expondo: eu faço o que agrada a Deus, eu faço o que Deus me manda. E ele está dizendo isso paralelamente a uma outra situação: eu não estou aqui, não estou escrevendo para vocês para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. Talvez a igreja de Gálatas leu esta carta e disse: nossa, mas que palavras duras. Por que você não escolheu outras palavras? Por que você não veio mais doce? Ou por que você não deixou para lá essas palavras? Irmãos, a igreja de Gálatas teve que pegar esta carta, lê-la e fazê-la acontecer, porque foi a palavra de Deus através de Paulo. Porque Deus tinha uma intenção para com aquela igreja, de exortar e direcionar ela. E a igreja, mesmo sendo palavras duras, a igreja precisou acatar, porque era Deus, através de Paulo, exigindo uma posição. Quando Paulo diz assim: eu estou agradando a Deus, não me interessa a sua opinião. Paulo está declarando: eu sou ferramenta de Deus, aonde Deus me mandar eu irei, o que é para eu falar eu falarei, o que é para eu participar eu participarei. Aqui fica claro uma palavra que diz na Bíblia, que nós temos que ser sim, sim e não, não. Na Bíblia não tem uma expressão que nós usamos: olha, talvez, olha, não sei, estou pensando, não, quem sabe. Não, a Bíblia exige que a Bíblia exige que você. Agora aponta para eles. A Bíblia diz que nós sejamos pontuais naquilo que vamos a falar. Nós temos que ser claros. Outro dia chegou uma senhora no nosso portão: ei, pastor, quer pão, pastor, quer pão? Nós lá dentro ouvindo já. Aí o Caleb falou: pai, você quer dizer que nós não estamos? Não, filha, não precisamos mentir. Vai lá e diga que nós não queremos, porque o pão dela é ruim e acabou. Não precisa mentir, fala a verdade. Se você diz que você não está em casa hoje, essa mulher vai voltar de tarde, ela vai voltar amanhã, semana que vem ela vai estar de novo, vai estar insistindo ali, e aquilo vai começar a te incomodar. Ei, irmão, não quero, Deus abençoe, tchau. Pronto. Nós temos que aprender a agradar a Deus sendo sinceros. Gálatas 5, 24, por gentileza. Pastor, mas qual que é a mensagem desse texto, para que eu possa ter
uma compreensão melhor da visão a qual Deus está colocando e direcionando nós nessa noite. Põe o versículo 17 primeiro. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes expõem-se um ao outro, para que não façam o que desejam. Quando diz que existe uma guerra constante e invisível dentro de nós, eu me refiro à sua carne e me refiro ao seu espírito. A carne pensa diferente do espírito, e o espírito pensa diferente da carne. Quem está aí, diga glória a Deus. A carne não quer vir para a igreja. A carne, ela sempre está cansada. A carne tem outros motivos. A carne diz que está com fome e nós temos que ficar em casa e fazer a janta. A carne diz que eu estou com dor de cabeça, não posso ir no culto porque lá o som alto e aquele pastor barbudo, ele fala demais. Não fala, né? Mas o Espírito diz que independente de como está meu corpo, eu preciso alimentar minha alma e eu vou para a igreja. O Espírito diz que eu preciso ir para o culto, me alimentar da palavra de Deus. O Espírito diz que mesmo cansado eu preciso dobrar meu joelho e orar antes de dormir. O Espírito diz que quando eu acordo de manhã, eu preciso orar e buscar a face do Senhor para que eu tenha um dia produtivo. Essa é uma guerra constante. Deixa eu te trazer uma revelação aqui extraordinária. Ei, isso é com todos. Você achou que era só com você? Você achou que era só com você? Todos nós enfrentamos todos os dias um gigante chamado cobiça, cansaço, vontade de desistir, de ficar em casa. Mas cada um de nós foi concebido um espírito para através do sopro do Espírito Santo de Deus. E isso é como uma chama que está dentro de nós, que arde buscando refrigério, arde buscando cobertura, arde buscando poder, unção. Porque a própria Bíblia diz que em vão o homem coloca cavalos para trabalhar a seu favor. Em vão o homem seleciona a melhor carroça, se o que opera não está alicerçado no poder e na graça de Deus. Em vão. Pastor, eu trabalho das 7 à meia-noite, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Em vão. Você não vai produzir. Você não vai produzir porque esse alimento é para alimentar a carne. Teu espírito está morrendo. Ele precisa do tempo de Deus. Ele precisa. Por isso que esta guerra, quem define quem vai ganhar ou perder é você. Pastor, qual é a guerra que vai ganhar? Aquela que é alimentada. Quais são as tuas prioridades? O que é importante para você? Se dentro das tuas prioridades não está Deus, então a tendência é dar errado. Deus precisa estar em primeira instância. Você precisa acordar consagrando o teu dia ao Senhor. Não, vou acordar mais cedo porque eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar hora extra. Mentira! Esse dinheiro depois você gasta na farmácia porque você vai estar esgotado, cansado, estressado. O que nós precisamos é nos enchermos da graça de Deus. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Isso faz uma grande diferença. Testemunhei hoje para esse menino aqui, ó. Esse menino de 24 anos.
que é viver embaixo da graça de Deus. Hoje nós estivemos limpando a igreja, um momento muito bacana. Limpar a casa de Deus é algo muito bacana. E algo que durante a nossa oração, no final do trabalho, Deus me trouxe uma revelação. Esse prédio aqui é a casa de Deus? Não, o prédio não é a casa de Deus. Mas nós temos uma fé convicta que nós nos reunimos neste lugar e adoramos ao Senhor. Então o Senhor cria um ambiente, uma atmosfera de casa de Deus aqui dentro. E nós começamos a usufruir desta graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aonde você estiver, você é uma igreja. Porque a igreja não é o prédio, a igreja é aquilo que somos diante do Senhor. Se a minha igreja é uma igreja que cobiça a carne, que anda pelos prazeres da carne, então a minha igreja é uma igreja falida. Mas se a minha igreja é uma igreja que cobiça as coisas do reino, da graça do Senhor, do alto, então minha igreja é uma igreja espiritual, uma igreja de poder, uma igreja que vê as maravilhas do Senhor, é uma igreja que participa da graça de Deus. Eu preciso ser uma igreja que não é corrompida. Eu preciso ser uma igreja verdadeira, que não se corrompe, que anda por princípios. Eu preciso ser uma igreja que olha para Cristo, que olha para o Senhor. Quem está aí, diga glória a Deus. O versículo 24 de Gálatas 5 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e suas concupiscências. Eu falei tudo o que eu falei para mim chegar nesse versículo e você entender esse versículo. Ah, pastor, eu sou de Jesus. Isso é muito lindo quando não tem testemunho, mas quando tem testemunho, então nós vivemos algo extraordinário. O Senhor deixa claro aqui na palavra que os que são de Cristo, quem é de Cristo, quem é do Senhor, estes crucificaram a sua carne e as suas paixões, porque eles vivem segundo a vontade de Deus. Se você entende isso, quando você entende isso, você diz: espera aí, eu sou de Cristo. Se a minha igreja é de Cristo, bata no peito aí, a minha igreja. Não estou falando da terceira igreja, eu estou falando da igreja que é você, da igreja que você vive, da igreja que você participa, da igreja que é com teus filhos, a igreja que é com teu marido, a igreja que é com teu esposo. Se esta igreja não olha mais para o pecado, então essa igreja é de Cristo também. Mas se a tua igreja ainda olha para o pecado, então ela não é de Cristo. Quem está aí, diga glória a Deus. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Deus é tão bom, que ali sentado Ele me deu tanta coisa, mas tanta coisa. E eu escrevi tudo aqui nesse papel. Caprichei até na letra. E nem cheguei no papel ainda. Mas eu tenho que terminar por causa do horário. Nós temos que cumprir o decreto. Mas eu quero terminar esse culto agora, igreja, em nome do Senhor Jesus. E algo que eu orei ao Senhor antes de começar o culto, eu deixei claro para o Senhor: Senhor, e não importa quem vai vir, não importa se vai vir 10 ou vai vir 100 ou não vai vir ninguém, mas todo aquele que entrar aqui nesta noite, que ele tenha a capacidade de ouvir a palavra de Deus e guardá-la em nome de Jesus. Irmãos, eu não tenho interesse nenhum no teu dízimo, na tua oferta. Não me interessa isso. Isso é tua fé com o